Os britânicos queriam velocidade para atacar as linhas inimigas, e por isso importaram tecnologia soviética. Conheça o Cruiser MK4, o primeiro tanque britânico a usar a suspensão Christie. Ele era rápido, ágil, mas a sua blindagem fina o tornava uma armadilha mortal contra os canhões alemães em 1940. E aí, galera? O Cruiser MK4, designação oficial a 13 MK2, não nasceu do zero, mas da frustração britânica com seus próprios tanques lentos da década de 1930. A solução veio de uma fonte surpreendente, a suspensão Christie americana, que a União Soviética já usava nos seus tanques BT de alta velocidade. A doutrina britânica dividia os tanques em infantaria, lentos, fortemente blindados, e cruzadores, cruisers, que deveriam ser rápidos e móveis, agindo como a cavalaria para explorar brechas na linha inimiga. O MK4, lançado em 1939, foi o melhor que eles tinham nesse papel no início da Segunda Guerra Mundial. A grande inovação deste tanque era o seu motor no fiel de Liberty V12 a gasolina, que fornecia 340 cavalos de potência. Combinado com a suspensão Christie, ele conseguia atingir uma velocidade máxima impressionante para a época: 48 testa-km/h, 30 testa-mph em estradas. A ideia era ultrapassar o inimigo, não enfrentá-lo de frente. Tripulação: 4 homens, comandante, artilheiro, municiador e motorista. Alcance operacional: cerca de 140 testa-km, limitado pelo alto consumo do motor V12 a gasolina. A sua silhueta era distintiva, especialmente na versão MKIVA, com a torre a receber placas de blindagem adicionais e anguladas, dando-lhe um aspecto mais moderno e facetado do que os seus antecessores. O armamento principal era o confiável canhão Ordnance QF de 2 libras, 40 mm. Este canhão era excelente contra a blindagem dos primeiros tanques alemães, como o Panzer I e o Panzer II, e podia enfrentar o Panzer III até o final de 1941. O problema, porém, era que o canhão de 2 libras não tinha munição explosiva de alto poder, re-rounds, o que o tornava ineficaz contra infantaria ou posições antitanque. Mas a maior fraqueza do MK4 era sua blindagem. Embora a versão MK4 tenha reforçado a espessura para um máximo de 30 testa-mm na frente da torre, o MK3 original tinha apenas 15 testa-mm. Isso era totalmente insuficiente contra os canhões antitanque alemães de 37 testa-mm e, pior, contra os de 50 testa-mm, que apareceram logo depois. Os tripulantes apelidaram-no de caixão de papel devido à sua vulnerabilidade. O batismo de fogo do Cruiser MK4 foi na Batalha da França em maio de 1940. Cerca de 65 tanques foram enviados com a Força Expedicionária Britânica. Eles eram, taticamente, os melhores tanques que os britânicos tinham, mas não estavam em número suficiente e frequentemente eram misturados com tanques mais lentos, como os A9 e A10, o que anulava sua vantagem de velocidade. A maioria dos MK4 foi perdida em combate ou abandonada durante a retirada apressada em Dunkerque. No entanto, o MK4 encontrou a sua verdadeira glória no deserto do norte de África. A sua velocidade e o seu canhão de 2 libras, eficaz contra a blindagem dos panzers iniciais, permitiram-lhe superar e flanquear as forças italianas e alemãs nas vastas extensões do deserto até o final de 1941. Ele foi o principal tanque de cruzador até ser gradualmente substituído pelos seus descendentes diretos, como o Crusader A-15. Este texto detalhado descreve o tanque Cruiser MK4, o seu hook de 40 palavras, as suas características, armamento, problemas de blindagem e a sua participação na França e no norte de África, tudo em português brasileiro. E é aí que a história do Cruiser MK4 fica feia para quem estava dentro. Lembram que a gente falou da velocidade? Pois é, essa velocidade vinha com um custo altíssimo.
Confiabilidade zero. A principal fonte de dor de cabeça dos mecânicos era o motor nu-fiel de Liberty V12. Ele era potente, sim, mas era conhecido por ser temperamental, superaquecer e quebrar constantemente, especialmente nas condições brutais do deserto ocidental. Os mecânicos passavam mais tempo debaixo do tanque na areia escaldante do que em combate, e as perdas por avarias mecânicas muitas vezes superavam as perdas por fogo inimigo. Isso desmoralizava a tropa. Os motoristas, por sua vez, reclamavam do sistema de direção. O MK4 usava uma direção por embreagem e travão que, embora fosse o padrão, era pesada e incrivelmente cansativa. Pilotar por longas horas no deserto era exaustivo, o que diminuía a eficácia da tripulação na batalha. E não vamos esquecer do básico, a comunicação. Os primeiros modelos eram notórios pela falta de rádio decente. O comandante tinha que usar luzes, bandeiras e até mesmo gestos para se comunicar com outros tanques. Isso transformava grandes formações blindadas em uma confusão total sob fogo, anulando qualquer vantagem tática que a velocidade pudesse dar. Para entender o cruiser MK4, a gente precisa colocar na balança o que ele fazia bem e o que ele fazia terrivelmente mal, definindo seu papel no início da guerra. Velocidade e mobilidade. Graças à suspensão Christ, o MK4 era muito mais rápido que os tanques alemães de 1940-41, o que lhe permitia flanquear, cercar e escapar de emboscadas rapidamente. Armamento inicial. O canhão de 2 libras, 40 mm, era um excelente perfura-blindagens contra os primeiros modelos Panzer I, segunda e terceira iniciais, garantindo a superioridade de fogo nos primeiros duelos na África. Manobrabilidade. No terreno aberto do deserto, a sua agilidade era uma vantagem tática clara. Blindagem. A fraqueza fatal, o maior problema. Com apenas 30 mm de blindagem máxima, os artilheiros alemães o apelidaram de caixote de papel. Ele era vulnerável até mesmo a canhões antitanque de infantaria, transformando-o em uma armadilha mortal contra o poder de fogo alemão de 1941. Confiabilidade mecânica foi a principal causa de perdas. A fragilidade do motor Liberty V12 e da transmissão fazia dele um tanque com uma taxa de avarias inaceitavelmente alta. Munição inadequada. A falta de munição explosiva de alto poder, no canhão de 2 libras o tornava inútil contra ninhos de metralhadoras e infantaria entrincheirada, limitando seu papel a duelos de tanques. O MK4 foi um tanque de transição, um conceito rápido, mas mal executado, que deu aos britânicos uma lição dolorosa sobre a importância da blindagem e da confiabilidade no campo de batalha moderno. Eu forneci um texto longo e detalhado cobrindo as reclamações da tripulação e a análise SWOT, forças fraquezas, do tanque.